Sentido pessoal, disse: Deus vos castigará, ó sepulcros caiados, por haverdes, em vossa ignorância, prejudicado o infeliz homem mortal, que procurou vosso auxílio em suas lutas contra a doença hepática e a morte. Viestes, para socorrê-lo, mas apenas lhe imputastes o crime do qual era inocente. Ajudastes e estimulastes o medo e as leis de higiene. Traístes o homem mortal enquanto declaráveis que a moléstia era o servo de Deus e executor legal de suas leis. Nossos códigos superiores declaram que todos vós, testemunhas, jurados e juízes, sois delinquentes, aos quais aguarda a sentença que o progresso geral e o amor divino pronunciarão. Enviamos nossos melhores detetives a toda a localidade que dizem estar assolada pela moléstia, mas ao visitar o lugar, eles vêm a saber que a moléstia nunca esteve lá, pois lhe seria impossível escapar à investigação deles. Vosso tribunal material de erros, quando condenou o homem mortal sob o fundamento de haver este desobedecido à higiene, foi influenciado pelas untuosas maquinações do advogado crença errônea, a quem a verdade é íntima a comparecer ante o Supremo Tribunal do Espírito para responder por seu crime. Ensinou-se a secreção mórbida a fazer com que o sono ludibrie a razão antes de sacrificar os mortais aos seus falsos deuses. As mentes mortais foram enganadas por vosso advogado, a crença errônea, e influenciadas a dar um veredicto que entregasse o homem mortal à morte. As boas obras são transformadas em crimes aos quais impondes penas, mas nenhuma distorção da justiça pode converter a desobediências assim chamadas leis da matéria em desobediência a Deus, ou num ato de homicídio. Até a lei penal considera homicídio, sob a pressão de circunstâncias, justificável. Ora, que justificação melhor pode merecer qualquer ato, senão a de ser para o bem do próximo? Porque, então, em nome da justiça ultrajada, sentenciais o homem mortal por atender às necessidades de seu semelhante, em obediência à lei divina. Não podeis espezinhar o decreto do Supremo Tribunal. O homem mortal tem o direito de apelar para o Espírito, Deus, que só condena pelo pecado. As crenças errôneas e injustas de vossos legisladores mentais humanos os compelem a promulgar leis malvadas de doenças e assim por diante, e depois tornam a obediência a essas leis punível como se fosse crime. Em presença do Supremo Legislador, ante o Tribunal da Verdade, e de acordo com os estatutos divinos, repudio o falso testemunho do sentido pessoal. Peço que lhes seja proibido intentar no Tribunal do Erro Material qualquer demanda contra o homem mortal. Apelo para as decisões justas e equânimes do Espírito Divino, a fim de que se restituam ao homem mortal os direitos dos quais foi privado. A essa altura o advogado da defesa concluiu seu arrazoado e o presidente do Supremo Tribunal, com um ar benigno e majestoso, compreendendo e definindo toda lei e toda prova, e citando seu código, a Bíblia, explicou que qualquer suposta lei que pretenda castigar algo que não seja pecado, é nula e sem efeito. Acusações do presidente do Supremo Tribunal decidiu, também, que ao queixoso, o sentido pessoal, não seja permitido intentar qualquer demanda no Tribunal da Alma, mas lhe seja imposto manter silêncio perpétuo, e, em caso de tentação, prestar pesada fiança, em abono de boa conduta. Concluiu suas acusações assim: consideramos a queixa da crença errônea indigna de audiência. Que aquilo que a crença errônea profere caia agora e para sempre em esquecimento, sem dobre de sinos, sem esquife, e sem cortejo. Segundo nosso estatuto, a lei material é um mentiroso que não pode depor contra o homem mortal, nem pode o medo prender o homem mortal, nem pode a moléstia lançá-lo na prisão. Nossa lei se nega a reconhecer o homem como doente ou moribundo, mas considera-o para sempre como imagem e semelhança de seu Criador. Anulando o testemunho do sentido pessoal e os decretos do Tribunal do Erro em favor da matéria, o Espírito decide a favor do homem contra a matéria. Além disso, recomendamos que a matéria médica adote a ciência cristã e que as leis de higiene, o mesmerismo, o hipnotismo, a feitiçaria oriental e a magia esotérica sejam executados publicamente pelas mãos de nosso delegado de polícia, o Progresso. O Supremo Tribunal decide a favor da inteligência, determinando que nenhuma lei fora da mente divina pode punir ou recompensar o homem mortal. Vossos jurados pessoais no Tribunal do Erro são mitos. Vosso advogado, a crença errônea, é um impostor, que persuade as mentes mortais a proferirem um veredicto contrário à lei e ao Evangelho. O queixoso, o sentido pessoal, consta em nosso livro dos livros, como mentiroso.
Nosso grande mestre de jurisprudência mental também fala dele como de um homicida desde o princípio. Ante o tribunal do Espírito Divino não há julgamento por doença. Nele, o homem é julgado inocente de transgredir leis físicas, porque não há tais leis. Nosso estatuto é espiritual, nosso governo é divino. Não fará justiça ao juiz de toda a terra. O júri de sentidos espirituais concordou imediatamente em proferir um veredicto e por toda a vasta sala de audiências do espírito ressoou o brado, inocente. Então, o prisioneiro levantou-se regenerado, forte, livre. Notamos que, ao trocar um aperto de mãos com seu advogado, a ciência cristã, toda sua palidez e debilidade haviam desaparecido. Seu porte era erecto e imponente, seu semblante irradiava saúde e felicidade. O amor divino havia expulsado o medo. O homem mortal, que já não estava enfermo e preso, adiantou-se com pés formosos, sobre os montes, como os do que anuncia as boas novas. Veredicto divino. Nem o magnetismo animal, nem o hipnotismo entram na prática da ciência cristã, na qual a verdade não pode ser invertida, mas na qual o inverso do erro é verdade. Uma crença melhorada não pode regredir. Quando Cristo transforma uma crença de pecado ou de doença numa crença melhor, então a crença se converte em compreensão espiritual, e o pecado, a moléstia e a morte desaparecem. O Cristo, a verdade, dá aos mortais alimento e roupa temporários, até que o material, transformado pelo ideal, desapareça e o homem seja vestido e alimentado espiritualmente. Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Jesus disse: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Essa verdade é a ciência cristã. Cristo, o grande sanador. Cientistas cristãos, sede uma lei para vós mesmos, para que a má prática mental não vos possa prejudicar, quer estejais adormecidos, quer estejais despertos. Capítulo 13. O ensino da ciência cristã. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Provérbios. Quando a descobridora da ciência cristã é consultada por seus seguidores acerca da conveniência, da vantagem e da coerência de um estudo médico sistemático, tenta mostrar-lhes que, em circunstâncias comuns, o recurso à fé em meios corpóreos tende a impedir os que assim se comprometem, de depositarem sua inteira confiança na mente onipotente, como possuidora que esta realmente é de todo o poder. Embora um curso de estudo médico seja às vezes condenado com severidade por alguns cientistas, ela acha, como sempre achou, que todos têm o direito de elaborar a própria salvação de acordo com suas luzes e que nosso lema deveria ser o conselho do mestre: não julgueis, para que não sejais julgados. Estudo da medicina. Se os pacientes deixam de sentir o poder curativo da ciência cristã, e pensam que podem ser beneficiados por certos métodos materiais comuns de tratamento médico, então o médico que trata pela mente, deveria abandonar tais casos e deixar ao critério dos doentes recorrerem a quaisquer outros sistemas que imaginam lhes proporcionarão alívio. Assim, tais doentes podem aprender o valor do preceito apostólico: corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Se os doentes verificam que esses expedientes materiais não são lições tiradas de fracassos satisfatórios e que com eles não melhoram, esses mesmos fracassos talvez lhes abram os cegos olhos. De algum modo, mais cedo ou mais tarde, todos terão de elevar-se acima da materialidade, e o sofrimento é com frequência o agente divino nessa elevação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é o ditado das Escrituras. Se alguma vez os cientistas cristãos deixarem de receber auxílio de outros cientistas, seus irmãos a quem podem recorrer, ainda assim Deus os guiará para o uso correto de meios temporários e de meios eternos. Passo a passo, os que confiam nele hão de verificar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Refúgio e fortaleza. A autora aconselha os estudiosos de ciência cristã a serem caridosos e bondosos, não só para com as formas diferentes de religião e de medicina, mas também para com aqueles que mantêm tais opiniões divergentes. Sejamos fiéis em apontar o caminho por meio do Cristo, tal como o compreendemos, mas tenhamos também sempre o cuidado de julgar pela reta justiça e jamais condenar precipitadamente. A qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Isto quer dizer, não receis que ele te bata outra vez por tua longanimidade.
Se as seitas eclesiásticas ou as escolas médicas fazem ouvidos moucos aos ensinamentos da ciência cristã, então aparta-te desses oponentes, como o fez Abraão quando se apartou de Ló, e dize em teu coração: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Os imortais, ou filhos de Deus na ciência divina, são uma só família harmoniosa. Mas os mortais, ou filhos dos homens no sentido material, são discordantes e muitas vezes falsos irmãos. Caridade para com os oponentes. O professor deve explicar aos alunos a ciência da cura, especialmente sua ética, que tudo é mente, e que o cientista precisa ajustar-se às exigências de Deus. Além disso, o professor deve preparar seus alunos cabalmente para se defenderem contra o pecado e se protegerem contra os ataques do pretenso assassino mental, que tenta matar moral e fisicamente. Nenhuma hipótese quanto à existência de outro poder deveria interpor uma dúvida ou um temor e assim impedir a demonstração da ciência cristã. Deves desenvolver as latentes energias e capacidades para o bem no teu aluno. Ensina as grandes possibilidades do homem dotado da ciência divina. Explica o possível perigo de se tolher o desenvolvimento da compreensão espiritual e a demonstração da verdade por se pecar, ou por se recorrer a meios materiais para curar. Ensina a mansidão e o poder de uma vida oculta juntamente com Cristo. Em Deus não haverá desejo de outros métodos curativos. Tornas obscura e inoperante a lei divina da cura quando pesas o humano e o divino na mesma balança, ou limitas em qualquer direção do pensamento a onipresença e a onipotência de Deus. Ajustamento a normas explícitas. A ciência cristã faz calar a vontade humana, acalma o medo com a verdade e o amor, e revela a atuação sem esforço da energia divina na cura dos doentes. O egoísmo, a inveja, a paixão, o orgulho, o ódio e a vingança são expulsos pela mente divina, que cura a moléstia. A vontade humana, que cria e pratica a mentira, ocultando o princípio divino da harmonia, é nociva à saúde, e é antes a causa da moléstia do que a sua cura. Energia divina é ensinar a cura pela mente sem discriminação, sem levar em conta o lado moral do aluno, e visando apenas aos honorários, constitui grave perigo. Recordando-se das palavras de Jefferson acerca da escravidão: tremo quando me lembro de que Deus é justo. A autora treme todas as vezes que vê uma pessoa ensinar conheci, praga da ganância, aumentos superficiais do poder da mente, apenas pela ganância mesquinha de dinheiro, transmitindo talvez sua própria moral corrupta e procedendo assim desapiedadamente para com uma comunidade que não está preparada para defender-se. A leitura cuidadosa das obras da autora cura a doença. Se às vezes os pacientes parecerem piorar enquanto estiverem lendo este livro, pode ser que essa mudança provenha da preocupação do médico, ou indique a crise da moléstia. A perseverança na leitura do livro geralmente tem produzido a cura completa de tais casos. Todo aquele que pratica a ciência que a autora ensina e por meio da qual a mente derrama luz e cura sobre esta geração, não pode, com intuitos sinistros ou maliciosos, tratar de pessoa alguma sem destruir seu próprio poder de curar e sua própria saúde. O bem deve predominar nos pensamentos de quem cura, do contrário sua demonstração se protelará, será perigosa e impossível na ciência. Um motivo mau implica fracasso. Na ciência da cura pela mente é imperativo ser honesto, pois a vitória está do lado da retidão imutável. Compreender a Deus revigora a esperança, entroniza a fé na verdade e corrobora as palavras de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Exclusão da prática maléfica resistindo ao mal, tu o superas e provas sua nulidade. Não são as vulgaridades humanas, mas as beatitudes divinas, que refletem a luz e o poder espirituais que curam os doentes. O exercício da vontade produz um estado hipnótico, prejudicial à saúde e à integridade do pensamento. Portanto, é preciso estar vigilante e em guarda contra isso. Encobrir a iniquidade impedirá a prosperidade e o triunfo final de qualquer causa. O desconhecer o erro a ser desarraigado te expõe frequentemente a lhe sofrer os abusos. Vencida a iniquidade, a lei celestial é violada quando se infringe o direito individual que o homem tem de governar-se a si mesmo. Na ciência cristã, não temos autoridade, nem direito moral, de tentar influenciar os pensamentos de outrem, a não ser para beneficiá-los.
Na prática mental, não deves esquecer que as opiniões humanas falíveis, os motivos egoístas contraditórios e as tentativas ignorantes de fazer o bem podem tornar-te incapaz de conhecer ou julgar com acerto as necessidades de teus semelhantes. Portanto, a regra é: cura os doentes quando és chamado a prestar auxílio, e salva as vítimas dos assassinos mentais. Não violar os direitos humanos. A ignorância, a astúcia ou a falsa caridade não acobertam o erro para sempre. Com o tempo, o mal trair-se-á e punir-se-á a si mesmo. A ação recuperadora do organismo, quando sustentada mentalmente pela verdade, prossegue com naturalidade. Quando o pecado ou a doença, o reverso da harmonia, parecer verídico ao sentido material, transmite-te ao paciente, sem assustá-lo ou desanimá-lo, a verdade e a compreensão espiritual que destrói a moléstia. Expõe e denuncia as pretensões do mal e da moléstia sob todas as suas formas, mas compenetra-te de que nelas não há realidade alguma. O pecador não é reformado simplesmente por se lhe assegurar que ele não pode ser pecador por não existir pecado. Para derrubar a pretensão do pecado é preciso descobri-la, tirar-lhe a máscara, assinalar a ilusão e, desse modo, obter a vitória sobre o pecado e provar sua irrealidade. Os doentes não são curados simplesmente pela declaração de que não há doença, mas pelo conhecimento de que não existe doença alguma. Expõe o pecado sem nele acreditar. Um pecador tem medo de atirar a primeira pedra. Talvez diga, como subterfúgio, que o mal é irreal, mas para saber isso, precisará demonstrar sua afirmação. Admitir que não há pretensões do mal, e no entanto a ela se entregar, é uma ofensa moral. A cegueira e a justificação própria apegam-se fortemente à iniquidade. Quando a lamentação do publicano volveu-se ao grande coração do amor, o seu humilde desejo foi atendido. O mal que prevalece nos sentidos corpóreos, mas que o coração condena, não tem fundamento. Mas se não for condenado, o mal fica sem ser negado e é nutrido. Em tais circunstâncias, dizer que o mal não existe, é por si só um mal. Quando necessário, dize a verdade sobre a mentira. Esquivar a verdade mutila a integridade e te precipita do pináculo. Esquivas malignas. A ciência cristã eleva-se acima do testemunho dos sentidos corpóreos. Mas se não te tiveres elevado acima do pecado, não te congratules por tua cegueira ao mal, ou pelo bem que conheces e que não praticas. Uma atitude desonesta está longe de ser cristãmente científica. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Procura deixar na mente de cada aluno uma viva impressão da ciência divina, um alto conceito das qualificações morais e espirituais que se requerem para curar, bem sabendo que é impossível ao erro, ao mal e ao ódio conseguirem os grandes resultados que a verdade e o amor conseguem. Acolher instruções opostas à ciência cristã absoluta, ou andar a procurá-las, sempre há de impedir a demonstração científica. Grandes resultados da verdade se o aluno adere estritamente aos ensinamentos da ciência cristã e evita violar-lhes as regras, não pode deixar de ter êxito na cura. É ciência cristã fazer o bem, e nada menos do que fazer o bem tem direito a esse nome. Falar o bem e pautar-se pelo mal, é tolo engano, que nos prejudica a nós, mais do que a ninguém. Se estás, tu mesmo, acorrentado pelo pecado, ser-te-á difícil libertar a adesão à justiça. Ou o trem das cadeias da moléstia. Com os teus próprios punhos algemados, é árduo romper as correntes de outrem. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. A verdade é tão onipotente que um grão de ciência cristã faz maravilhas para os mortais, mas é preciso apropriar-se mais da ciência cristã a fim de perseverar em fazer o bem. O mal que se faz ao outrem, recai com todo o peso sobre quem o pratica. Cedo ou tarde a justiça acerta a balança. Considera que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que te beneficiares em prejuízo de outrem. O termômetro moral do homem, ao subir ou baixar, registra-lhe a habilidade para curar e a competência para ensinar. Deves praticar bem o que sabes e então progredirás em proporção à tua honestidade e fidelidade, qualidades que asseguram o bom êxito nesta ciência. Porém é necessária uma compreensão mais elevada para ensinar esse tema apropriada e corretamente, do que para curar o caso mais difícil. A justiça acerta a balança. O efeito pernicioso de más companhias vê-se menos do que se sente. Devemos compreender a inoculação de maus pensamentos humanos e proteger-nos contra ela.
A primeira impressão causada numa mente que é atraída ou repelida segundo um mérito ou demérito pessoal, é um bom detector do caráter individual. Certas mentes encontram-se apenas para se separar por repulsão simultânea. São inimigas sem que tivesse havido ofensa preliminar. Os impuros estão em paz com os impuros. Só a virtude é uma repreensão para o vício. Um bom professor de ciência cristã melhora a saúde e o senso moral de seu aluno, se este pratica o que lhe é ensinado, e a não ser que seja colhido esse resultado, o professor é cientista só de nome. Inoculação do pensamento. Há uma grande classe de pensadores que, com sua intolerância e presunção, torcem todos os fatos segundo suas conveniências. Seu credo ensina a crença em um Deus misterioso, sobrenatural, e em um diabo natural todo-poderoso. Outra classe, ainda mais infeliz, é de pensadores tão depravados que parecem inocentes. Proferem uma falsidade enquanto te olham candidamente na face e nunca deixam de apunhalar seu benfeitor pelas costas. Uma terceira classe de pensadores constrói com alvenaria sólida. Eles são sinceros, generosos, nobres e estão portanto preparados para receber e reconhecer a verdade. Ensinar a ciência cristã a esses não é tarefa difícil. Eles não se inclinam avidamente para o erro, não se lamentam das exigências da verdade, nem se portam como traidores visando conseguir posição e poder. Três classes de neófitos. Algumas pessoas cedem lentamente ao toque da verdade. Poucas cedem sem luta, e muitas relutam em reconhecer que cederam. Mas, a não ser que se faça essa admissão, o mal gabar-se-á de ser superior ao bem. O cientista cristão alistou-se para minorar o mal, a moléstia e a morte, e os vencerá por compreender que nada são, e que Deus, o bem, é tudo. Para ele, a doença não é menor tentação do que o pecado, e cura a ambos por compreender o poder que Deus tem sobre eles. O cientista cristão sabe que são erros de crença, que a verdade pode destruir e destruirá. Pedra de toque da ciência: quem é que, tendo experimentado as perigosas crenças na vida, na substância e na inteligência separadas de Deus, pode dizer que não há erro de crença? Conhecendo a pretensão do magnetismo animal, de que todo o mal se combina na crença de haver vida, substância e inteligência na matéria, na eletricidade, na natureza animal e na vida orgânica, quem negará que estas falsas pretensões aniquiladas são os erros que a verdade tem de aniquilar e aniquilará? Os cientistas cristãos têm de viver sob a constante pressão do mandamento apostólico que lhes ordena retirarem-se do ambiente do mundo material e conservarem-se separados dele. Têm de renunciar à agressão, à opressão e ao orgulho do poder. O cristianismo, com a coroa do amor sob a fronte, tem de reinar em suas vidas. Os estudiosos de ciência cristã, que começam com a letra dessa ciência e pensam ter êxito sem espírito, farão naufragar sua fé ou ficarão deploravelmente desnorteados. Devem não só procurar o caminho estreito da vida, mas esforçar-se por entrar nele, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. O homem caminha na direção em que olha, e onde estiver seu tesouro, aí estará também seu coração. Se nossas esperanças e nossos afetos são espirituais, é de cima que eles vêm, não de baixo, e trazem, como outrora, os frutos do Espírito. Tesouro no céu. Todo cientista cristão, todo professor consciencioso da ciência da cura pela mente, sabe que a vontade humana não é ciência cristã e tem de reconhecer isso a fim de defender-se da influência da vontade humana. Sente-se moralmente obrigado a abrir os olhos de seus alunos para que estes possam perceber a natureza e os métodos do erro de toda espécie, principalmente qualquer grau sutil do mal, que engana e é enganado. Toda má prática mental provém da ignorância ou da malícia premeditada. É a ação perniciosa de uma mente mortal a controlar outra por motivos injustos e é exercida com propósitos enganosos ou malignos. Obrigações dos professores: explica a teu aluno que a má prática mental tende a destruir a noção de moral, a saúde e a vida humana. Ensina-o a trancar a porta de seu pensamento à entrada desse aparente poder, tarefa que não é difícil quando se compreende que em realidade o mal não tem poder. O raciocínio incorreto conduz a erro na prática. É preciso deter o pensamento errado antes que este tenha a ocasião de se manifestar. Defesa indispensável ao andarmos na luz: acostumamo-nos a ela e dela necessitamos. Não podemos ver na escuridão. Porém, os olhos acostumados à escuridão sofrem com a luz. Quando não mais te servir o que é velho, não deves recear vestir o que é novo.
Teu progresso talvez provoque inveja, mas também há de atrair respeito. Quando se te defrontar o erro, não deixes de dar a repreensão ou a explicação que destrói o erro. Nunca respires uma atmosfera imoral, a não ser na tentativa de purificá-la. Mais vale a sóbria refeição intelectual com o contentamento e a virtude, do que o luxo da erudição com o egotismo e o vício. Escuridão egotista ou bem é radical. É preciso que o próprio professor conheça a verdade. Precisa vivê-la e amá-la, do contrário não poderá transmiti-la a outrem. Manchamos nossas roupas com conservantismo e depois temos de lavá-las até ficarem limpas. Quando o sentido espiritual da verdade revelar suas harmonias, já não te arriscarás a ser objeto do estratagema do erro. Se esperas curar, repetindo simplesmente as palavras da autora, falando o bem e agindo o mal, ficarás decepcionado. Tal modo de proceder não demonstra a ciência pela qual a mente divina cura os doentes. Expectativas infundadas. Agir por motivos pecaminosos destrói teu poder de curar inerente a um motivo justo. Por outro lado, se tivesses a inclinação ou o poder de praticar erradamente e depois adotasses a ciência cristã, o poder maléfico seria destruído. Não se nega ao matemático autoridade digna de confiança, a faculdade de distinguir dentre os exemplos que figuram no quadro negro, o correto do incorreto, nem se duvida do músico quando distingue a harmonia da dissonância. Da mesma maneira, dever-se-ia admitir que a autora compreende aquilo que diz. O bem e o mal, a verdade e o erro, estarão em luta nas mentes dos alunos, até que a vitória fique do lado da verdade invencível. A quimicalização mental decorre da explicação da verdade, e assim se alcança uma base mais alta. Mas em alguns indivíduos reaparecem constantemente os sintomas mórbidos, sejam esses morais ou físicos. Nunca vi efeitos tão decisivos produzidos pelo uso de remédios materiais, quanto os produzidos pelo uso de remédios espirituais. Vencendo a luta,